inteligência emocional nada mais é do que ter coerência ética. Vocês preferem um soco da verdade ou um beijo da mentira? Tudo que é muito bom e tudo que vale muito na nossa vida, ela vai custar. Você quer dar resultado mais rápido, seja mais intenso. Eu sempre acho que dentro de um problema há uma solução. A gente nunca sabe quando essa oportunidade vai chegar novamente. Então a gente tem que aproveitar. Ao meu ver, inteligência emocional nada mais é do que ter coerência ética. Cortella fala muito disso, né? Quero, devo, posso. Porque nem tudo que eu quero eu devo, nem tudo que eu devo eu posso, nem tudo que eu posso eu quero. Se as 3 respostas forem positivas, vai. Vai que tu não vai se frustrar. Desde o comer um brigadeiro a tomar uma decisão de se casar ou não. A tomar uma decisão de fazer uma transição de carreira ou não. Tem um podcast muito bacana chamado Hard Choices, da Ruth Chang. Ela era uma advogada que decidiu fazer uma transição de carreira e foi ser psicanalista. Norte-americana ela. E ela dá toda uma aula nesse TED Talk sobre escolhas difíceis. Desde o café da manhã. Né? Eu vou comer um ovos com frutas ou vou comer uma panqueca? Cara, o ovo com fruta vai me nutrir, mas a panqueca é mais gostosa. Então, sempre que a gente tenta comparar as possibilidades de forma numérica, palpável, não vai dar certo. Porque 4 é menor que 6. Mas o ovo é melhor que a panqueca? Em que sentido? Não é palpável numericamente falando, decidir isso aí. Vou morar na praia. Pô, lá é mais tranquilo, pô, mas lá eu não me conecto com tanta gente quanto se eu viesse morar em São Paulo. Exato. É uma escolha difícil. E no final ela fala uma coisa incrível, velho. Ela diz, pega uma moeda se você tiver uma decisão para tomar agora. Cara é uma decisão e coroa é outra. E joga pra cima. Não que a moeda vai decidir por você, mas você vai estar torcendo pra algum dos lados cair quando ela estiver no ar. Vai pra lá. Nossa! Cara, essa é vral! Quando eu escutei isso, velho, eu disse, mano, é isso! Sabe? É isso! Joga pra cima, você vai estar assim, por favor, por favor, por favor, por favor. Dá cara, cai, né? dá cara, dá cara, dá cara. É cara que É pra lá, velho. Vai pra lá. Ai, mas vai ser difícil. Claro que vai ser difícil. Nossa, muito porrada essa. Velho. Claro que vai Muito ser difícil. porrada. Joel fala muito, né? Você pediu a chuva, tem que aguentar a lama. Junto com a chuva vem a lama. Eu ainda acho que a lama vem antes da chuva. Deus faz, ó, veio, vai, atravessa aí, é ali, ó. Pô, mas tá com muita lama. Porra. Quero não. Pode ser menos lama, não? Porra, irmão, tu não quer muita chuva, é muita lama, é treta. É 4 barcos, 2 ônibus atravessar um vulcão. Quer ir? É esse o caminho. Ou não vá. Mas não reclame não, irmão. E pra ser quem eu quero ser, antes eu preciso ser quem eu preciso ser, velho. É treta. É problema. E eu quero mais. O que você tem medo? O que te dá medo? Nessa uma última cerimônia que eu fui agora, e veio muito forte pra mim isso, medo. Ó que louco. Medo, medo, medo. Medo de não dar conta. Medo de não dar conta mesmo, sabe? Sim. Tipo, tomei a decisão de casar. Pô, mas casamento e não sei o quê. E na mesma hora que o medo vem, eu digo... Shhh. Pago o preço. Qual é o preço? Qual é o preço? Eu pago. Não importa qual é o preço, eu pago. Porque a galera acha que preço é grana. Não é, irmão. É emocional e mental. Quando você tá com uma decisão tomada, já era. Não tem como dar errado. Eu tenho uma frase maravilhosa que é: nada vai dar errado, a não ser o que tem que dar errado. E tá tudo bem. Pode ser assim também. A vida fica muito leve, velho. Nada vai dar errado, a não ser o que tem que dar errado. Então faz. Faz. Não tem outra forma senão fazendo. Diminui os riscos. Medo é um sentimento. Quanto mais atenção você coloca nele, maior ele aumenta. Não tem pra onde correr. O risco de dar errado existe. Como é que eu minimizo esses riscos?
Pô, ano passado eu tomei uma decisão. Eu saí da empresa que eu tava e abri minha nova empresa, junto com o Joaldo e o Roser. Então a gente tem hoje a Up3, que é uma agência que gerencia a carreira de outros experts. Eu sou um dos experts e dono da empresa. E a gente sabia que no primeiro ano, pelo menos, ia sangrar, velho, para o que eu faturava. Estou disposto, bora. Pra cima! A decisão já foi tomada, Caio. Tem pra onde correr, não. Eu vou fazer. Já era. É meu. O prêmio é meu. Eu lembro que eu tava assistindo um vídeo e era um cara, um bodybuilder, treinando e fazendo uma remada e puxando peso. E o cara filmando, virou pro coach dele e disse, pô, ele tá treinando muito pra ser campeão, né? Ele não tá treinando pra ser campeão. Ele já é campeão. Ele só tá percorrendo o caminho. É diferente a visão, pô. E não é boba essa virada de chave que você dá. Só tô trilhando o caminho, já é meu. É meu, aquilo ali é meu. Pô, eu sou de Recife, formado em educação física. Em que mundo alguém formado em educação física bota R$1 milhão no bolso por mês? Não tem. Não tem. Só que eu disse, quem disse que não tem? Por que que não pode ter? E se eu fizer diferente? E se eu for mais longe ainda agora? E se? E se tiver tudo ali? Minha visão sempre é essa. Às vezes dá um desânimo, mas na mesma hora eu... Não. Volta. Paga o preço. E um dos preços a ser pago é ter essa habilidade emocional de dizer, calma. Calma. O que está acontecendo agora? Qual é o primeiro problema? Resolve ele. Depois o próximo. E assim você vai. E quando você vê, velho, nem tem problema. Tá tudo certo. Tá tudo tranquilo. Foi só coisa da tua cabeça. Primeiro, se você deixar um primeiro passo para começar a ser... Primeiro é a coragem, né? Porque é uma das únicas virtudes que não dá pra ser fingida. Exato. Outro tem, então não tem como fingir pro lado do bang jump. Não tem como fingir arregaçar a manga e mostrar a tatuagem. Uhum. Ou você mostra a tatuagem ou não mostra a tatuagem. Você acha que o primeiro passo é a coragem? Então, acho que a primeiro passo é um... Eu costumo perguntar para os meus alunos, vocês preferem um soco da verdade ou um beijo da mentira? Eu acho que a coragem ela vem quando a pessoa está buscando realmente a verdade. Quando ela tá buscando realmente a verdade. Porra, o que é a verdade da vida? O que é a verdade? Eu não quero mais viver uma mentira. Eu quero me conectar ao que é profundo, ao que é verdadeiro. Quando essa busca vem, essa pessoa começa a se conectar a algo mais profundo, que é, pô, qual é o sentido da minha vida? Até quando eu vou ficar procrastinando as coisas? Até quando eu vou ficar criando uma imagem de quem eu realmente não sou? Até quando eu vou ter uma vida espiritual rasa? Até quando eu vou ser muito menos do que eu poderia ser? Então acho que é quando a pessoa toma a atitude de descobrir o que é a verdade, sabe? A gente parece que... Loucura, né? Eu vi anotando e parece que no final aqui a gente chegou no primeiro ponto. A primeira palavra que você colocou é o despertar. Uhum. Se eu fosse não, né? Deixando uma mensagem final, se isso inclusive fosse a minha última mensagem, né? Sim. Seria: busquem construir uma vida virtuosa de fato, uma vida de virtude. E essa vai ser a vida que vale a pena. Uma vida onde você foge e se distancia dos vícios, uma vida onde você vai em busca de desenvolver todas as virtudes que Aristóteles já falava 2.400 anos atrás. Estudem isso, estudem virtudes, busca construir uma vida reta, busca o caminho que é mais difícil, o tempo todo busquem caminho que é mais difícil, porque o caminho mais difícil é desenvolver musculatura em vocês, e é aquilo que é impossível para as outras pessoas vai ser fácil para você, porque você se tornou forte. Então não busca o caminho mais fácil, busca o caminho que vai te desenvolver, que vai te aproximar da tua visão de vida. Eu amo aquela frase que fala, é justo que muito me custe o que muito vale. E eu falei muito isso, depois que eu virei mãe. Porque tudo que é muito bom e tudo que vale muito na nossa vida, ela vai custar. Então, vai ser difícil. A vida, tudo que é bom e que vale a pena pra gente, a família, o filho, é difícil. Então, é justo que muito me custe, que muito vale pra minha vida.
Uma frase que eu gosto muito é uma frase de Luiz Alves e A Mão e a Luva, de Machado de Assis, em que a mulher, a Guiomar tá apaixonada por ele, tá? Ela poderia gostar de três caras estão morrendo por ela e ela gosta dele, porque ele era um cara forte. Tá. E um era fraco e o outro era super supérfluo, assim, então ela se apaixona por ele mesmo. E tá naquela fase de conquista e tal, e ela vai pra fazenda, vai ficar um mês, vai sair do Rio de Janeiro e ficar um mês na fazenda. E aí ele se despede dela, tá? No outro dia cai uma chuva torrencial e eles desistem de ir pra fazenda. E aí ele vai visitá-la. Aí ela olha pra ele e diz assim: vejo que és homem de muita sorte. Ao que ele responde: tudo é aliado do homem que sabe querer. Então essa é a minha frase. Tudo é aliado de quem sabe o que quer. Circunstância é negativa. O cara vai usar isso pra... caiu a live no meio. O cara vai usar isso pra vender mais. Tudo é aliado de quem sabe o que quer. Eu não encontrei um espaço pro meu negócio. O cara vai fazer... minha cidade tá aqui, eu vou abrir em outra cidade uma unidade. O cara vai se virar. Tudo é aliado de quem sabe o que quer. Você quer dar resultado mais rápido, seja mais intenso. Então, a maior parte das coisas, grandes coisas, a intensidade consegue distorcer o tempo. Escrever um livro, a gente consegue fazer um livro em 24 horas. Põe 10 pessoas para poder fazer o livro, em 24 horas vai estar pronto esse livro. Em vez de você sozinho for fazer, você vai demorar 3 meses, 6 meses, 1 ano. Agora tem coisas que você tem que respeitar, que é natureza, não tem como antecipar. 9 mulheres grávidas não dá um bebê em 1 mês. Isso você tem que aceitar. E quando você entende isso, você deixa de ser uma pessoa ansiosa. Aquilo que eu consigo distorcer com o tempo, eu vou ser mais intenso. E aquilo que eu não consigo, eu tenho que aceitar. E aí você consegue tomar uma decisão com mais assertividade e empregar o maior ativo que você tem de todos, que é o tempo. Você se considera ansioso? Cara, não. Meu pai, no seu auge da sua sabedoria, me passou uma filosofia muito massa de vida. Se eu posso resolver algo, para que eu vou me preocupar? Eu vou lá e resolvo. Se eu não posso resolver, para que eu vou me preocupar? Muito bom. Eu não posso resolver? Eu me considero um cara com a emergência alta. E eu falo isso para o meu time e para os meus sócios. Senso de emergência alta. Tudo para hoje, nada para amanhã. Eu vejo com a característica que todo mundo quer, que cresce avassaladoramente. Todo cara que é muito rico, toda startup que assusta o mercado tem um senso de urgência muito alto. Só que eu não considero isso ansiedade. Vamos supor, tá assustador o crescimento da Lagoinha, a igreja lá de Alphaville, que eu moro em Alphaville. Assustador. Mano, todo dia é obra. Todo dia tá crescendo. Tá dando trânsito, tá parando lá no pedágio. Tudo é pra hoje. Tô fazendo o tempo todo. Esse negócio de segunda-feira a gente vê, semana que vem a gente vê, eu já não gosto. E aí o contexto é rei. Por quê? Os meus negócios não mexem com vida. Se fosse um hospital não daria para ser assim. Se fosse avião não daria para ser assim. A segurança é o principal tomador de decisão, então não dá para acelerar. Então o contexto é rei, mas eu sou um cara com muito senso de urgência assim. Acho que para amanhã eu não gosto, tem que ser para hoje. Se a segurança não for um dos principais fatores. Gostei desse lance também, esse senso de urgência, você saber disso, porque é uma das maneiras de você distorcer o tempo também, o senso de urgência. É a intensidade, entendeu? E é uma maneira de você descola do mercado, cara. Você gera simetria e vai embora, entendeu? Pressa para entrar em ação, paciência para a ação dar resultado. Na maioria das vezes as pessoas fazem o contrário. Elas têm paciência para entrar, não estão no momento pronto, tal. Aí quando entra, quanto tempo, hein, pra falar inglês? Quanto tempo eu vou falar inglês? Aí não tem paciência, aí para. Você inverte a lógica de 99%, é a lógica do seu cérebro humano, é economizar energia. Então ele quer sempre ter paciência e pressa. A gente tem um cérebro a gente tem um cérebro
primitivo num mundo civilizado. Então você tem que inverter isso. Você mora você vive aqui num mundo civilizado. No mundo civilizado, a paciência ela é recompensada diferente do que como era lá quando a gente era homem da caverna. Então, pressa para entrar em ação, paciência para o resultado da ação. Qual que é uma regra sua de vida, assim, que você leva quando você encontra alguém no aeroporto? Ah, meu mano, eu te sigo. Que você gosta de deixar como mensagem? Por exemplo, se você chegar um áudio no WhatsApp de todo mundo seu, como seria esse áudio? Vamos treinar. Porque dentro da sala de academia, eu reformulei a minha vida. Hoje, eu não tomo remédio algum, eu não sinto dor nenhuma, eu não linko a minha felicidade a nada, eu sou feliz. Eu não preciso nada de nada. Se hoje eu perder tudo que eu tenho, eu recomeço a minha vida da onde eu comecei, do zero. Porque eu tenho força, eu tenho energia, eu tenho disposição. E mais, eu aprendi dentro da sala de musculação que eu sou muito mais forte do que eu pensei um dia ser. Que espetáculo. Mas a força não é só física não, tá? Sim. Porque hoje eu tenho força física, que eu não tinha no passado. É força mental mesmo. Mental. É muito difícil. É muito difícil. Aliás, nesses 8 anos que eu tô treinando, eu não me lembro de ter chorado 1 minuto por nada. E olha que as pessoas têm... Eu tenho problema, tá? Todo mundo. Não existe nenhum ser que tá aqui na Terra que não tenha problema. Eu não me lembro de ter chorado por nada e passei por dificuldades nesse momento. Tudo que acontece, eu sempre acho que dentro de um problema há uma solução. Sempre. Eu vejo assim, o problema é esse? Vamos lá, pera um bocadinho, vamos respirar, que a solução tá por aqui. E a gente vai achar. Eu aprendi isso treinando. Na musculação, você sempre tem um pouco mais vai até a falha, pensa, vai fazendo o que você vai conseguindo, vai fazendo. Isso vai moldando a sua cabeça de uma forma. Ela vai te transformando, tá? E segundo, ama a si acima de qualquer coisa e qualquer um. Primeiro você. Sempre primeiro você. Eu acho, eu quando vejo... Tem gente que não acha isso é egoísmo, né? Aí que tá. Eu ia chegar aí com você. Muitas pessoas julgam, tá? Me julgam dessa forma. Mas primeiro eu. Se eu amo a minha filha, amo meu esposo. Mas se eu tiver que cuidar de alguém, primeiro eu. Sempre eu cuido de mim primeiro. Porque eu estando bem, eu consigo cuidar deles. Você é uma responsabilidade sua. Uau. Entendeu? Você tem que se cuidar. E o autocuidado, ele é assim, fácil. É fácil. Você cuidar do outro é difícil, mas você cuidar de si é difícil, porque você sabe as suas necessidades, você sabe o que você precisa. Então, quando eu faço isso e sou taxada como egoísta, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei que isso é o melhor para mim e para minha família. Então, eu ajo dessa forma e estou assim, não troco esse caminho por nada, Caio. Sabe? Aí depois que eu cuidei de mim e cuidei da minha família, eu cuido de quem eu posso. Por exemplo, eu sempre falo, cuida da sua calçada. Se cada um cuidasse da sua calçada, você já imaginou como seria as calçadas lindas? Você não ia encontrar buraco, você não ia encontrar problema, cada um cuidando da sua. Então eu acho que isso vale para todo mundo. Cuida de você,
cuida da sua família, depois você vai cuidar de quem está do seu lado, porque também cuidar do outro é muito importante, mas do momento que você começa por você. Mas se você não sabe cuidar de você, como é que você vai cuidar do outro? Então esse autocuidado eu acho assim que é fundamental para você, para o seu crescimento, para a sua melhora, para você poder passar isso para frente. Eu vivo isso e falo com você, não troco meu estilo de vida hoje por nada. Por nada, 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 nada. Eu só quero melhorar. Eu só quero evoluir. E pra você que tá indo bem, então, assim, cara, tá encaixado, eu tô animado, tô feliz, eu tô avançando, cara, agora... Então, acho que é só... Não se esqueça no meio do caminho. Boa. Não esqueça de você no meio do caminho. Porque o burnout é quando você, em algum momento, se esqueceu de você. Fica atento, né? Só fica atento. Só fica atento. Tá performando? Animal. Tá em alta performance? Animal, se cuida. Você vê o Cristiano Ronaldo, o quanto um atleta de alta performance cuida, né? Faz toda a mobilidade, o alongamento, tal. Então não esquece, a sua cabeça também precisa de um alongamento, que é um descanso. Isso. Rotinas de prazer fora do seu meio de trabalho também, seu hobby, enfim, tudo que foi falado aqui. Muito bem. Mentes saudáveis cria um mundo melhor. Então, que bom, né, poder ter esse espaço para falar com pessoas que estão no mercado de trabalho. E acho que é prestar atenção nisso, assim. A gente quer tanto mudar o mundo, a gente quer fazer tanta coisa incrível. Se a gente não estiver bem dentro da gente primeiro, se a gente não estiver bem, a gente não consegue cuidar do nosso trabalho, da nossa família, a gente não consegue fazer nada. Então, assim, eu sempre falo que não existe saúde sem saúde mental. Sempre senti isso desde o começo, saca? Assim, velho, eu vou viver a vida da forma que eu acho que me nutre. O que te nutre? Vai nisso. E seja sincero com isso. Isso te nutre de verdade? Então, é mais nesse lado, assim, não seja tão duro com você mesmo, mas seja sincero. Aprenda a escutar essa intuição que a gente tem, mano, uma intuição, uma vozinha, alguma coisa que leva a gente ali. Você sabe, quando vai acontecer alguma coisa, você fala, pô, mano, não vai dar tão bom isso. Mas você vai e faz do mesmo jeito e não dá tão bom. E você fala, que droga, por que eu aceitei isso? Seja natural, mano, seja você ali. E a partir disso, use isso pra dividir a sua essência, que eu acho que isso às vezes é o suficiente pra você se conectar com as pessoas. Assim. Animal. Se tivesse uma coisa que você gostaria que todo mundo soubesse, o que seria isso? Aproveitar as oportunidades que a vida te dá. Porque a gente nunca sabe quando essa oportunidade vai chegar novamente. Então a gente tem que aproveitar. Não importa. Às vezes a gente não tá num momento muito bom e você fala, por que isso chegou pra mim agora se eu não vou conseguir? Se eu não... Poxa, por quê? Não, eu vou aproveitar essa oportunidade, eu não sei quando eu vou ter de novo. Esse chegou é porque eu mereci e eu tô preparada, porque não chega assim se você não tá pronta. Você não conquista algo que você não esteja pronto pra conseguir. E se você mereceu a oportunidade e não foi da forma que você queria, era porque você tinha que aprender com isso para que quando viesse uma outra oportunidade, você conseguisse. Então eu sempre tento aproveitar o máximo de oportunidade possível. Me lesionei. O que eu posso tirar de bom da lesão? Eu vou aproveitar essa oportunidade para melhorar alguma coisa. Melhorei a paralela. Poxa, eu aproveitei essa oportunidade. Eu me machuquei, não sei o que eu posso aproveitar para melhorar minha cabeça. Eu vou fazer. Porque de todas as coisas ruins, sempre tem uma oportunidade que a gente pode aproveitar. E das coisas boas também, a gente aproveita muito. Mas das ruins, a gente sempre tem que ver, poxa, por que deu errado? Poxa, por que eu me lesionei de novo? Vamos estudar e ver. E aproveitar essa oportunidade, esse tempo que você tem parada,
pra estudar e saber, poxa, deu certo, não deu certo, o que eu posso fazer pra melhorar. Então, a minha dica é essa, aproveitem todas as oportunidades. É o seguinte, a gente vive pra sonhar, a gente sonha pra realizar, a gente realiza pra inspirar, pra que outras pessoas possam viver, sonhar, realizar e também inspirar. Animal, Essa é minha frase de vida, cara. Seu mantra. Mantra. Eu descobri ela numa fase que tava meio pra baixo. Olha que louco, tava pra baixo com resultados altos. Sabe quando você tá naquela fase, cara, tô arrebentando, mas falta um novo significado? Aí eu entendi, cara. Só vive, sonha, realiza, inspira. Pra quê? Pra que esse ciclo, essa corrente do bem continue. Animal. Isso é muito bom. Tamo junto. Animal. Valeu, Caião.